eu sou a Ana Schermack do canal Pausa para um Café e no vídeo de hoje eu vou te ensinar a montar a sua melhor amiga em qualquer jogo de RPG, a sua ficha. Na verdade aqui a gente vai falar de fichas de Dungeons and Dragons, tá? Mas hoje você vai sair daqui sabendo montar a sua ficha de Dungeons and Dragons. Começo esse vídeo com um disclaimer de que não é difícil montar a sua ficha de RPG, mas tem muitas informações, então nós vamos tentar sintetizá-las todas aqui e te ajudar a montar a sua ficha de RPG. Este não é o único vídeo na internet com dicas de como você vai montar a sua ficha. Existem outros vídeos muito legais que eu vou deixar, inclusive, aqui no box de descrição, que vários canais brasileiros que são de RPG já te ensinam e te ajudam. Então, às vezes, você pode não se identificar com o meu jeito, mas com o jeito de outras pessoas. Então, tem muito vídeo ensinando a montar a sua ficha de RPG, não tem desculpa pra não jogar. Enquanto eu for falando, vai aparecer a ficha aqui pra vocês do lado, pra vocês conseguirem entender, visualizar, enfim. Mas recomendo que você clique aqui embaixo e faça o download e baixe a sua ficha de RPG também, que isso é gratuito, não tem problema. E aí você já consegue, enfim, montar aquele seu personagem. Então pegue a sua ficha, lápis, borracha e vamos começar a montar aí o seu companheiro de aventuras, o seu personagem. A ficha de RPG, né, a ficha de D&D é muito importante porque nela vai conter tudo, todas as informações que você precisa para jogar com o seu personagem. Sem a sua ficha fica muito difícil fazer. Algumas pessoas preferem, enfim, jogar com ela em papel, outras podem ter ela online. Se você vai jogar por Discord ou enfim, pelo Roll20, você não necessita de uma ficha de papel. Mas se você é das antigas como eu e gosta de ter ali papel, então faz o download. Mas se não, existe também uma ferramenta do D&D Beyond que ele vai meio que automático, mas para você ter todas as funcionalidades dela precisa pagar, né? Então você decide. Outra coisinha que eu preciso falar é que D&D está ganhando uma nova tradução aqui no Brasil pela nossa querida Galápagos, que inclusive fui lá mestrar Dungeons and Dragons no Diversão Offline a convite deles. Então, algumas traduções podem estar diferentes no futuro. E aí a gente faz um outro vídeo, tá? Mas, por enquanto, é essa tradução que a gente conhece, enfim, é a geral que o pessoal usa. Então, depois de pensar ali no seu bárbaro que gospe fogo ou no seu mago que passou anos estudando em uma torre do castelo, chegou a hora de finalmente criá-lo. E é aí que você tem que pegar a sua ficha, seus dados, seu lápis, papel e, claro, conversar com o seu mestre. Dependendo do mestre, ele vai requerer algumas coisas de vocês, mas isso fica a critério do mestre, né? Cada mestre tem uma forma de jogar, enfim, alguma coisa que é mais importante para ele. Então, sempre converse com o seu mestre, tá bom? A primeira coisa que a gente tem é o nome do personagem. Ali na ficha tem nome do personagem, aí você vai colocar lá o nome do Clebinho, Joãozinho, enfim, o que for, você vai colocar ali o nome do seu personagem, beleza? Aqui a gente vai fazer a Sunrise, que é a minha personagem de D&D que eu tô jogando ultimamente, que é uma meio gnomo, meio goblin. Depois de personagem, você tem outro campo ali na ficha, onde tem classe, nível, enfim, tem outras coisas. A classe do seu personagem é as classes de D&D. Ele pode ser um mago, um bárbaro, um ranger, um ladino, um paladino, enfim. Você vai escolher a classe do seu personagem e vai anotar ela aí. Isso é muito importante, afinal, é uma das coisas mais importantes do seu personagem. O nível, você, por favor, escreva a lápis, porque conforme você vai jogando, você vai aumentando de nível e aí você vai sempre atualizando aí. É importante manter essa informação atualizada. Então, quando você tem a sua classe, seu nível, você já pode ir atrás no livro do jogador das informações da sua classe. É importante falar que a classe, ela não totalmente define o seu personagem. Apesar de ser uma das coisas mais importantes, você não precisa seguir à risca tudo que tá ali
ou você não precisa fazer aquele personagem pré-pronto, sabe? Eu vou fazer um paladino, então ele vai ser assim, 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 sabe? Tipo, completamente regrado. Por exemplo, um personagem bárbaro, ele não precisa ser o clichê do bárbaro, ele não precisa ser um burro forte, sabe? Existem outras formas de você fazer um bárbaro. Às vezes ele pode sim ser muito inteligente, dependendo da sua rolagem de dados. Você escolhe. É claro que a força é muito importante pra ele, força e constituição, mas vai depender muito mais do que você vê pro seu personagem. Eu sei que é difícil não cair no clichê quando você tá fazendo um personagem, tipo fazer aquele mago inteligente fracote, mas às vezes você pode fazer um mago um pouco mais forte, sim, por que não? Sabe? Não precisa cair exatamente no clichê da classe do personagem. Aí você tem o seu antecedente. O seu antecedente geralmente é o que você fazia antes da sua vida de aventureiro. Enfim, te levou até o momento em que você está. Você podia ser um ermitão, você podia ser um herói, enfim, o que você fazia antes. Às vezes você era um soldado da guarda. Enfim, existe uma lista diversa, tá sempre sendo atualizada, tem sempre gente criando outras, e dependendo do seu mestre, você pode criar uma pra você. Às vezes você era uma costureira, sei lá, enfim, inventa alguma coisa, seja criativo. Basicamente, o seu antecedente é isso. Ou que você fazia parte de algum grupo, por exemplo, algum grupo de mercenários. Enfim, esse antecedente é importante porque ele vai te dar algumas coisas, até mesmo dinheiro, ou vestes, ou itens. Então é importante escolher o seu antecedente. Lembrando que é importante sempre tudo isso combinar com o background do seu personagem. Eu sou muito chata com isso. Quando eu vou jogar, ou quando vão jogar comigo, eu acho que o background do personagem é o mais importante. E se você quer trocar alguma coisa, encaixar com o background do seu personagem, show de bola. Mas isso depende de mestre pra mestre, né? Então vale a pena conversar com o seu mestre. A raça é a raça do seu personagem. Humano, orc, goblin, gnomo, halfling. Eu acho que na tradução nova, eles falaram o nome que ia ficar e eu esqueci. Pequeninos, por exemplo. Mas é importante lembrar que as raças jogáveis dependem de campanha para campanha. Às vezes o mestre pode não gostar de um Firbolg e ele fala, não, ninguém vai jogar de Firbolg na minha campanha. Ou no meu mundo não existem minotauros, que hoje em dia é uma raça jogável, né? Tem como você jogar com minotauro. Então, enfim, às vezes o mestre pode não querer, ou às vezes no ambiente em que você está não existe aquela raça. Então sempre vale a pena conversar com o mestre. Mas nesse campo é o que você vai colocar a sua raça. A sua raça vai te dar também algumas habilidades. Vai te dar o quanto você consegue andar, correr, se você enxerga ou não no escuro. Enfim, esses dados são muito importantes. Então vai lá na raça que você escolheu no livro do jogador, que depois a gente vai colocar todas as informações aí na sua ficha. E a gente chega a uma parte que é um pouco complicada para alguns jogadores, que é o alinhamento do seu personagem. Alguns mestres não exigem que você tenha o seu alinhamento pré-definido, mas alguns sim. E às vezes definir o alinhamento de um personagem é meio difícil. E sim, o personagem pode mudar de alinhamento durante toda a campanha. O alinhamento é basicamente a linha que o seu personagem segue. Ele é caótico, bom, mal, enfim. Mas é muito importante saber exatamente o alinhamento e entender o alinhamento, porque essa linha é muito tênue. O alinhamento não é o que diz as ações do seu personagem, mas as ações do seu personagem é o que diz o seu alinhamento, entende? Conseguem compreender? Eu vou fazer um vídeo mais pra frente explicando melhor sobre alinhamentos de RPG, mas lembre que o alinhamento ele não vai decidir, o meu personagem é mau, então ele vai matar todo mundo. Não, seu personagem mata todo mundo, então ele é mau. Dá pra entender, mais ou menos? E por último, nessa parte, a gente tem os seus pontos de experiência que você vai ganhar ao fim de cada sessão. Mas alguns mestres não trabalham com pontos de experiência e sim milestones, né? Você chegaram até um ponto da campanha, aí vocês upam de nível. Eu gosto muito mais disso do que contagem de XP. Então, passaram, mataram um monstro, enfim, ou sei lá, venceram uma discussão que era muito importante. Nessa discussão, os personagens uparam um nível. Enfim, depende do mestre para mestre, como eu já disse. Aí nós passamos para a coluna dos atributos. No começo da criação dos personagens, você pode escolher números pré-definidos que já existem. 8, 12, 14, 16... Acho que é isso. Mas eles vão estar aparecendo aqui na tela. Eu não sei de cor porque eu realmente nunca usei eles pré-definidos assim. Eu sempre faço a rolagem de dados. Alguns mestres exigem de forma diferente e gostam de forma diferente, mas a tradicional mesmo é você rolar os seus dados. Como você faz isso? Você vai rolar 4d6
para cada um desses atributos. Para sua força, você vai rolar 4d6, vai tirar o número menor e vai somar os outros 3. Esse é o número do seu atributo. Alguns mestres exigem que você faça na ordem, outros não. Você pode escolher rolar tudo junto e depois escolher onde você vai colocar cada número, mas aí depende do seu mestre de como vocês vão fazer. No final, você vai ter 6 números que vão ser divididos entre força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Dependendo do personagem, da raça, da classe, enfim, do que você quer pra ele, ele vai ter números maiores ou menores. A raça também costuma dar alguns benefícios, tipo mais 2 em força, mais 1 em carisma, mais 1 em inteligência. Depende da sua raça. Ela vai te dar ali algo que pode contribuir. Isso ajuda pra quem gosta de fazer aqueles combos mesmo, tipo orc, bárbaro, enfim. Isso vai ajudar muito você nessa hora. Mas vamos falar um pouquinho de cada um desses atributos. Primeiro, você tem força. A força representa realmente a força do seu personagem. Esse número geralmente influencia no quanto de peso ele pode carregar. Por exemplo, o quão longe você consegue pular. Tudo que você usa seus músculos é a força que vai dizer. É o modificador de força que você vai usar na rolagem. O modificador de força também influencia no seu ataque usando armas pesadas, por exemplo, um machado de 2 mãos. Você vai usar o seu modificador de força. A destreza é a sua capacidade de controle do seu corpo. Por exemplo, quão bom você é em se esconder, em desviar de um bom ataque. Monges precisam ter uma boa destreza, ladino precisam ter uma boa destreza. O modificador de destreza também influencia na sua iniciativa e nas rolagens de ataque com armas leves, tipo adagas. Constituição é a resistência física do seu personagem. Ele vai influenciar nos seus pontos de vida, algo que é muito importante, por exemplo, pro tanque do grupo. E ele é usado também em testes de concentração, em resistência de cansaço, em saving throws que, se eu não me engano, ficou salvaguarda na tradução. Aí a gente tem 2 que são bem confusos, que é inteligência e sabedoria. Inteligência é o que você aprende com livros, sabedoria é o que você aprende com a vida. Eu acho que assim fica bem fácil de entender. Livros, inteligência. Vida, aprendeu com a vida, aprendeu caindo, machucando o coração, é sabedoria. Enquanto a inteligência você vai usar para entender de linguagens, história, conhecimentos mais específicos, a sabedoria você vai usar, por exemplo, para saber que se você chupar limão no sol, entorta a boca. E aí a gente chega ao carisma, que não é a sua beleza. Você pode ser muito feio, mas ter um carisma alto. Existem vários galãs feios por aí, não é mesmo, né? Então, a carisma não é a sua beleza. Alguns mestres podem falar para você rolar um dado extra, que pode definir a sua beleza, né? Uma rolagem assim, só pra ver quem é o mais bonito do grupo realmente. Pra entender melhor essa questão de carisma, a gente tem Jack Chan e Jack Black, sabe? São personagens que não são bonitos, mas são muito carismáticos. Jack Chan, por exemplo, onde você vai usar o carisma, basicamente, se tudo falhar, se joga no carisma, tá? Confia no teu carisma. Inspiração é uma mecânica de D&D que nem todo mestre usa, mas basicamente você ganha do mestre quando faz uma coisa muito legal durante a campanha e é um dado extra pra você utilizar aí. Lembrando que a inspiração do mestre é diferente da inspiração do bardo, tá? Da inspiração bárdica. Mas aí a gente fala quando a gente for falar de cada classe separadamente. O bônus de proeficiência é um número pré-determinado, vai estar no livro do jogador, e aí ele começa com mais 2 e vai aumentando a partir dos próximos níveis que você adquire. Os testes de resistência é o que vai testar a sua resistência a certas coisas. Por exemplo, a um veneno, você vai usar o seu teste de resistência de constituição. O quão forte você é para tomar aquele veneno e não passar tão mal assim. Mas você tem os mesmos atributos que a gente já falou anteriormente: força, destreza, constituição, inteligência, sabedoria e carisma. Todos eles muita magia pede testes de resistência, e aí você vai usar este modificadorzinho aqui. Cada classe tem proeficiência em algum teste. Por exemplo, o bárbaro tem força e constituição. O bruxo tem sabedoria e carisma. Enfim, varia de classe para classe. Aí nós temos as nossas perícias, que são muitas: acrobacia, arcanismo, atletismo, enfim, são uma lista e você vai escolher as melhores, dependendo do background do seu personagem, o que for melhor pro seu personagem. Se o seu personagem, por exemplo, é muito viajado, provavelmente ele conhece muito de natureza e sobrevivência, porque ele consegue se encontrar,
Enfim, ele conhece dos caminhos. Então é bacana você pensar em escolher as perícias de acordo com o background do seu personagem, o que for importante para o seu personagem. A gente pode fazer um vídeo só dedicado às perícias, a cada uma delas, e aí a gente pode, enfim, explicar pra você. A percepção passiva do seu personagem é o que você percebe enquanto você não tá prestando atenção. Quando você vai prestar atenção em alguma coisa, geralmente você vai fazer um teste de percepção, que é uma perícia. Percepção é sempre bacana você escolher, pelo menos eu gosto sempre de ter. Quando você quer, eu quero ver se não tá acontecendo nada, rola percepção. Então a percepção é importante. A sua percepção passiva geralmente é 10 mais o seu modificador de sabedoria. Então se você tem lá sabedoria mais 2, você vai ter 12 de percepção passiva. Aí você tem um campo para colocar seus idiomas e outras proficiências. Digamos que você tem proficiência em armas pesadas, se você tem proficiência em, enfim, outras coisas que não são essas perícias que estão aqui, você anota aqui. Suas linguagens também. Se você falar não e élfico e comum, você vai colocar ali. Aí você tem a sua classe de armadura. A sua classe de armadura é a sua resistência aos seus ataques. No caso, se você não usa armadura, é um mago, algo assim, você vai ter lá a sua classe de armadura, que geralmente é 10 mais proficiência, mais a sua constituição. A sua classe de armadura define quando você vai ser atingido por um golpe. Então, se o seu adversário conseguir um ataque maior que a sua classe de armadura, ele consegue te atingir. Sua classe de armadura é 10, mais seu modificador de constituição, mais o seu bônus de armadura se você tiver. Se você for um mago, você não tem. A não ser que você seja um puta mago. A sua iniciativa é o que você vai adicionar quando rolar lá o dado de iniciativa. Então, é o modificador de destreza. Eu já tinha dito anteriormente, eu acho. O deslocamento é o que determina quantos metros ou quadrados você consegue andar por turno. E isso é definido pela classe do seu personagem. Geralmente vai estar lá quantos feats você consegue andar. Pontos de vida são os seus pontos de vida de personagem. Cada classe tem o seu dado de vida. Um D12 se for um bárbaro ou um D8 se for um bruxo, por exemplo. Então, cada um tem ali o seu dado de vida que você vai rolar para ter a sua quantidade de vida. Pontos de vida temporário, se alguém te deu ali um bônus, uma magia, uma poção e você tem alguns pontos de vida temporário, mas isso é mais na hora do jogo mesmo. Os seus ataques e magia você vai colocar ali descrito. Geralmente a sua arma que você vai pegar, ela já vai dar certinho o que enfim, qual que é o dano dela, qual que é o modificador, tudo certinho. Tem tudo no livro do jogador, essa parte. Seus equipamentos é aquilo com que você começa no jogo. Geralmente você tem lá um kit, a sua classe vai te dar um kit de aventureiro, um kit de explorador, enfim. Guarda esses itens e anota, porque me dá um negócio quando a pessoa vai jogar e fala, eu quero usar não sei o que. Você tem isso pra usar? Você não tem, meu querido. Então você não vai usar isso, né? Então, anota certinho aí pra não se confundir. Aí você tem seus traços de personalidade, seus ideais, seus defeitos, enfim. Isso tudo também você pode sortear. Cada classe tem os seus ideais, enfim. Você pode tanto escolher quanto criar o seu. Mas vai, novamente, de conversar com o seu mestre. Esses pontos são importantes para você pensar nos ideais do seu personagem, por exemplo, o que ele gostaria, quais são as vontades dele. Isso é bacana também para o mestre entender o que é o seu personagem, para onde ele tá indo, o que ele quer conseguir. Mas alguns mestres também gostam de fazer algumas perguntas. Às vezes tem uma listinha de pergunta para quando você for criar o seu personagem você responder e assim o mestre entender o que você quer com ele. E por último, algumas características e habilidades. Às vezes a sua raça, a sua classe te dá algo, alguma habilidade especial. É nesse campo que você vai preencher. As fichas de D&D, claro, não é só essa parte. Você tem depois o campo de magia, enfim, outros campos. Mas, basicamente, o que você vai precisar no início é isso. E, enfim, o campo de magia é só pra você anotar as magias que você tem. Mas, basicamente, é isso. Espero que vocês tenham gostado e já informo que sim, a gente vai ter mais vídeos especiais sobre D&D. E centralizando em cada raça, em cada classe, nas perícias, pra poder explicar um pouquinho mais, se a obra deixasse, enfim,
pra poder explicar um pouquinho mais e você aí perder o seu medo de jogar RPG. Eu vou ficando por aqui. Um beijo grande e até a próxima. E meu irmão vai me matar pra editar esse vídeo.